Agora nós estamos usando o livro O Mandamento Esquecido, Santidade, do William MacDonald, um irmão nosso que já faleceu, né? Nós, porque cremos que ele também é servo do Senhor. Bom, amados, ser semelhante a Cristo. O que seria, né, ser semelhante a Cristo dentro do nosso estudo aqui de santidade? Na definição dada pelo amado, o pastor MacDonald, William MacDonald, ele diz que ser semelhante a Cristo, na verdade, ele define como a mais honrosa, e essa é que tem que nos chamar a atenção, é a mais honrosa descrição de caráter que se pode dizer de alguém. Olha a coisa bonita. Ser semelhante a Cristo é a mais honrosa descrição de caráter que se pode dizer de alguém. Então você vê que nessa definição do ser semelhante a Cristo, né, ela está acima de toda e qualquer descrição que você pode dar sobre uma pessoa. Por exemplo, né, na vida, podemos comparar na vida secular. Aquele jovem é muito inteligente, muito estudioso, já é a terceira vez que num concurso ele tira o primeiro lugar, e ele dá muito orgulho para os pais. Isso é muito bom. Mas ser semelhante a Cristo, ou buscar essa meta, porque igual nós vimos na aula passada, em termos de santidade, não existe, não é isso? O único em que se fala na Bíblia sobre santo, 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 é o Senhor. Não é? Cântico de Ana, não há santo como o Senhor. Não, cuidado quando alguém disser que é tão santo quanto Jesus, porque a Bíblia já diz que não há santo como o Senhor. Não há santo como o Senhor. Amém? Então você vê, é uma honra você ter um filho, uma filha estudioso que te dá essas alegrias. E dentre todos os estudantes, aquele ali recebeu o certificado do primeiro lugar, está tudo certo. Mas o que o autor fala é que ser semelhante a Cristo é a mais honrosa. Isso não entra sequer, se a gente fosse assim, com honestidade, não entra sequer em ranking. Tá? Isso não entra em ranking. Não existe comparação. Tá? Os irmãos, ultimamente, graças a Deus, eu acho isso até um aspecto positivo, a imprensa impressa, vamos dizer assim, o material de noticiário impresso está em baixa devido a praticamente tudo ser digital. Então, quase tudo se vê. Mas no passado, quando não se tinha esse tipo de tecnologia, revistas de jornais vendiam muito no formato de papel. Né? Então, existiam, por exemplo, no mínimo 2 revistas de grande porte no mundo, norte-americanas, eu não vou citar o nome, mas elas são muito conhecidas, tá? Que tinha o ranking das pessoas mais influentes do mundo, né? E, para a surpresa de zero ninguém deles lá, mas para nós assim a gente acha estranho, Jesus Cristo está na lista. Não tem que estar em lista nenhuma. Jesus não se compara. E quase sempre ele quase ganhava a medalha de ouro, mas estava na prata ou bronze. Isso não é mentira, tá? Eu vou falar uma delas, que é a revista Times, muito famosa. As pessoas mais influentes do mundo. Não sei se Jesus tirou o primeiro lugar, né? Mais influentes do mundo. Então, primeiro, que Jesus não entra na lista. Não tem que ter lista nenhuma de Jesus. Segundo, que ele ainda era medalha de prata, quando às vezes nem ganhava medalha. Era o 4º colocado, né? É o homem se colocando acima de Deus. É o homem, por isso que eu não gosto daquele título, eu sei que não tem nada a ver, às vezes são coisas da faculdade, da escola de quem estuda teologia, o tal de doutor em divindade. Eu acho um negócio,
amados. Temos pregadores maravilhosos que têm esse título, que eles nem falam, acho que por vergonha. Doutor em divindade, parece que você é que vai dar aula do que é Deus. É você que sabe o que é Deus, não é Deus que sabe quem é você. É muito estranho isso. Mas não sei o que deu na cabeça das pessoas. Querido, então, não, esse tipo de ser semelhante a Cristo nos leva cada vez mais à santidade, que é o tema que a gente está estudando, essa separação. Tá? Essa separação. Por isso que nós lemos esse versículo. Esse versículo aqui, Paulo vem falando da liberdade, do amor cristão, daquela questão de certas coisas que se pode comer, que não se pode comer. Ele vai, se você começar a ler tudo, desde o 10, você vai ver que ele vai dizer, olha, eu posso comer qualquer coisa, comida sacrificada a ídolos, isso não é. Não existe Deus, outro Deus, só existe um. A terra e a sua plenitude é de Deus. Esse é Deus, ponto. Mas devido à consciência, e aí ele diz, não a minha consciência, porque a minha consciência está em paz, mas a consciência do outro não convém essa comunhão. Então ele vai chegar aqui, dizendo que o próprio Senhor Jesus, muita coisa ele fez, ele agiu dessa forma, tá? Muita coisa. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sejam meus imitadores, como também eu de Cristo. Tá? Então, essa imitação, essa buscar a semelhança com os bons semelhantes a Cristo, como era o caso de Paulo, e o próprio Cristo, lógico, é uma busca também pela santidade. É esse um processo. Então, isso a gente viu aqui essas comparações de trabalho, de você ser muito bem preparado no seu trabalho, a ponto de um belo dia te chamarem para ser o que hoje chamam de CEO, que é uma sigla em inglês, né? Que nada mais é que você ser o executivo número 1 de uma grande empresa, uma multinacional. Você está de parabéns. Mas essa honra, amados, ela sequer entra em qualquer lista para se comparar com o fato de nós sermos filhos do Rei Jesus, né, de Deus, sermos co-herdeiros, sermos irmãos. Ele não tem vergonha de nos chamar irmãos, como diz em Hebreus. Em Hebreus tem duas coisas lindas sobre as nossas vidas, tão falho que nós somos. A gente começa a ler a Bíblia, tem hora que a gente dá uma parada, porque ela começa a mostrar muito quem nós somos. Aí a gente fica, não quero saber mais de mim. Senão eu vou descobrir um pouco mais quão ruim eu sou, então a gente dá tá bom por enquanto. E da mesma forma a glória de Deus, a gente às vezes vai começando a ver, a gente não suporta devido à nossa estrutura e fica no mundo real. A coisa é muito forte. Então, nada pode ser comparado. Mas tem um ponto interessante, queridos, que nós temos que levar em consideração também, que é a questão de nós, crentes, entre nós, os crentes, tá? A graça de Deus para testemunhar uma vida agradável a Ele não se confunde. Tá? Lembre-se que eu falei o estudo, as fontes. Claro que não é só essa fonte, ela é a principal. Mas isso é bem chamado. A graça de Deus que é derramada sobre todos os crentes, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, isso é um pressuposto básico de nós sermos crentes. Alguém que é salvo pela graça, mediante a fé, não tem mérito nenhum. A graça que Deus nos dá para testemunhar uma vida agradável a Ele não se confunde com dons e serviços em favor dos santos. A gente vai dar algumas explicações. Dons e serviços, amados, é o Espírito de Deus que separa para servir no corpo, quem Ele quiser. Amém? Não precisa abrir, mas o 1 aos Coríntios, no capítulo 12, que é o capítulo seguinte ao versículo que nós lemos, ele vai falar de dons espirituais e vai falar também do corpo, que cada parte do corpo interessa.
Não existe uma parte mais importante, exceto o cabeça. O cabeça é Cristo. Tá? Mas os dons, a palavra é muito clara, tá? Que isso tudo é o Espírito que opera essas coisas, repartindo particularmente, ou seja, a cada um que faz parte do corpo, como ele quem? O Espírito quer. Então, Romanos 12, por sua vez, também, aquele que vai nos dizer para nós termos a nossa mente transformada e não vos conformar com o mundo, se vocês seguirem na leitura de Romanos 12, vai seguir também dons, só que não essa lista de dons, é um dons que tem mais a ver com serviços, como ensinar, governar a casa de Deus, ser ministro, profetizar, repartir, aquela pessoa extremamente generosa, né, que faça com liberalidade, o que preside com cuidado, que exercita a misericórdia com alegria. A palavra dom, tanto aqui quanto lá em Coríntios, no grego, é a mesma, que é carisma, ou em algumas outras léxicos gregos, carismata, carisma. Então, o carisma está muito ligado a dons do Espírito Santo, mas a importância que a gente tem que ver, que o autor quer nos chamar a atenção, que isso é dado particularmente pelo Espírito Santo a quem ele quer. E o que é que ele diz, né, que eu achei muito interessante? Nós, como Igreja do Senhor, podemos ter dons bem visíveis e serviços bem visíveis e estarmos um pouco distantes dessa semelhança com Cristo. Aí nós estamos falando agora dentro da igreja. A primeira comparação a gente viu com o mundo secular, tá? E cabe comentários, que o Hermélio quiser falar, tal. Mas dentro da igreja há muitos, às vezes, pessoas pouco cautelosas que se maravilham ou acham que irmão A ou irmã B, por causa de dons que o Espírito quis dar particularmente para a edificação do corpo, e só faz aquele serviço de estar no púlpito fazendo alguma coisa, seja ensinando, seja ministrando, seja como instrumentista mesmo, que pega violão, teclado e toca como ninguém para o Senhor, seja evangelizando também, levando a palavra de Deus, buscando almas, se também tiver a parte do fruto do Espírito, se tiver a busca pela semelhança de Deus. Então ele é enfático, ele diz, olha, quando nós falhamos nessa parte de dar toda a glória a Deus, que Paulo dizia que era a graça de Deus que atuava nele, ele chega inclusive a se corrigir em uma das cartas, ele fala, olha, porque eu faço isso, aí ele faz, vírgula, eu não, a graça de Deus que opera em mim. É para a Bíblia quis deixar registrada que é a graça de Deus que opera nele, que fazia ele prestar todo aquele serviço para Deus. Amém? Então, a questão da semelhança com Cristo, que é um dos aspectos da santidade, quando ela está falha, quando a gente está distante dessa semelhança com Cristo, ela pode prejudicar nos dons e serviços que o Espírito Santo separou. Entendeu? Então, não podemos perder a comunhão. Nós, igreja, individualmente, não é para mostrar para ninguém a sua vida diária com o Senhor, a sua comunhão, a sua meditação, a vigilância no falar, a vigilância no que vai ouvir, o meditar na palavra de Deus, ler com regularidade, mas meditar naquilo que o Espírito está falando, mostrando interesse em conhecer, pedindo a Deus, conversando, porque ele é real. A gente conversa com Deus, a gente pode não estar vendo ele do lado, mas ele está lá. Amém? Ele está lá, eu já até contei, o irmão Hermélio vai falar, eu já até contei, conheço um pastor, amigo meu, eu de vez em quando falo com o pastor Cleiton, assim, sobre ele. Um dia ele estava arrasado, muito arrasado. Estava muito arrasado. E ele
madrugada, a esposa dormindo, estava muito arrasado. Acho que ele quebrou, ele tinha uma pequena empresinha, tal, de engenharia, o negócio quebrou tudo. Não tinha nem como pagar, não tinha nada. Ficou. E aí ele puxou a cadeira na sala para Jesus. Falou, se o senhor realmente existe. Ele começou a colocar em dúvida um monte de coisa. E falou ali a madrugada sozinho. Ele e um ser simbólico ali, né? Ele não via ninguém, puxou a cadeira. E ele, no dia seguinte, quando ele foi para a igreja, o senhor só falou com ele. O pastor chegou a falar de você puxou a cadeira para mim. Acontece, irmãos. Será que nosso Deus sabe todas as coisas? Acontece. Agora, ao mesmo tempo, que tranquilidade, que paz não traz para aquele que puxou a cadeira, né? Vamos em frente, Deus está comigo. Glória a Deus. Ele não me... Eu pensei que ele tinha me abandonado. Na verdade, ele está me podando aqui. O irmão Hermélio quer falar? Nesse contexto que o senhor colocou para a gente, eu não sei se eu consegui sintetizar e entender, não tem como uma coisa caminhar sem a outra, então. A questão de eu buscar a semelhança com Cristo e o exercício dos dons. Porque eu não conseguiria exercer com eficiência os dons que o Espírito me deu se eu não estiver nessa busca esforçada e transmitida assim através de testemunho de ser semelhante com Cristo. Consegui entender mais ou menos isso ou estou um pouco fora? Não, tá na linha certa, irmão Hermélio. A única coisa que eu diria assim que elas não são, vamos dizer, incompatíveis, tá? Você falhar, ela te gera uma improdutividade. O espírito vai incomodar, porque o espírito não serve só para dar dons. Ele habita em nós, ele vai começar a falar com você que tem algo errado na parte do fruto, na parte da intimidade. Entendeu? O próprio Espírito de Deus. Quando as duas coisas estão ajustadas, aí é o melhor dos mundos. A gente está buscando e aí a gente vai com fé e sabe que as demais coisas, aquilo que Deus quer nos usar, porque cada um tem uma vocação, não é? Se eu pegar um violão aqui, não só meu dedo vou cortar tudo, como provavelmente os negócios vai quebrar tudo, vai arrebentar tudo. Eu não sei isso aqui, eu não tive essa vocação. Eu admiro quem sabe essas coisas, né? Entendeu? Mas vamos dizer, você falou a palavra efetiva, né? Eu acho que é por aí, a coisa para ficar mais efetiva. E isso é uma coisa constante, às vezes, porque nós somos muito frágeis mesmo. Nós somos muito frágeis, né? Nós temos que saber isso, nós não somos o que achamos que somos. Eu sou... Não. Essa expressão eu sou é só o Senhor, amados, sabe? Quando a gente vai falar de eu sou, né? No Evangelho de João, então, Jesus usa e abusa do eu sou. E tome eu sou para cá. Eu sou a luz, eu sou tal. Microfone para Claudinha. E qualquer, amados, que queira falar, não tem vergonha, não tem certo, errado, tá? Que não é isso. Aí às vezes a pessoa quer contribuir com a opinião e às vezes quer tirar uma dúvida, tá bom? Claro. Pois não, Claudinha. Não, só essa questão que o senhor falou, que o irmão falou, do pastor que puxou a cadeira. Uma vez eu ouvi uma pregação no rádio, foi no rádio, o irmão falou assim: irmãos, nós temos toda a liberdade, Deus é nosso amigo, convida ele para sentar do teu lado, conversa com ele, fala, Jesus, senta aqui. E eu orando de madrugada um dia, eu falei, eu vou fazer isso. Falei, Jesus, senta aqui, vamos conversar. Irmãos, eu senti, por Deus, eu vi, eu não vi a pessoa, mas eu senti alguém sentando e eu vi o meu colchão assim, e dando aquela... Como se alguém sentou ali. Eu falei, sentou ali, me arrepiei toda. Falei, convidei, né? Agora vamos conversar. Mas sentou. É isso. Jesus sentou. Amados, Deus, entendeu? A gente anda por fé, não é isso? Mas de vez em quando alguém precisa levar esses sacodes sobrenaturais para ver se... Entendeu? Estamos tudo dentro do assunto, que o objetivo nunca lembre-se bem,
ser prolixo, complexo. Não, irmão, aqui não estamos fazendo curso de teologia. Aqui é um linguajar, não pode ser simplório, a palavra de Deus é nobre, mas é uma palavra que possa ser inteligível, né? Que todos nós possamos conversar. Eu estava pregando uma vez, ainda não era aqui da IBC, e eu estava pregando ali fez parte da família da irmã Isabel, sobre Abigail, né? Nossa, ela sabe o que eu estou falando, ela e o pastor Cleito. Nabal, aquela turma ali, né? Gente, eu estou pregando, e a situação era complicada. Abigail e Nabal eram opostos, né, em termos de espiritualidade. Quem conhece esse trecho vai lembrar, tá? Se não conhecer, hoje em dia, com tantas ferramentas, é só colocar no Google assim, Nabal e Abigail. Ele vai te dar uma mini. Queridos, e tinha um irmão, um diácono nosso, trouxe uma convidada. Chegou até atrasado no culto. E eu não sei porquê, mas o Senhor sabe. E a coisa começou, eu estava pregando, e eu disse assim, olha, você não vai pegar uma faca para agredir o seu marido e cortá-lo. Dentro do contexto que eu estava pregando, né? Quando terminou o culto, queridos, essa convidada chamou o pastor, que não era eu, era o pastor. Foi fazer reclamação com o pastor e chamou esse diácono e a esposa dele que os convidaram. E disse, quem mandou você contar para o pastor, que ela me chamou pastor na época, ela não sabe, a situação que está acontecendo lá em casa. O marido dela estava internado, ela esfaqueou o marido naquele dia. Entendeu? Mas ela chamou para brigar. Eu disse, olha, eu não queria contar isso aí. O irmão falou, eu não falei nada, porque ele sabia. Mas eu não falei nada. Ele trouxe porque era assim, a única solução para essa senhora, que era amiga, parece, da esposa dele, é Jesus. E foi, né? Que Jesus disse, eu vi o que você está fazendo. Não é para fazer isso, hein? Estou te perdoando. Não é para fazer isso. Então, amados, aí o que eu estou dizendo, queridos, a gente tem que seguir os passos do Senhor. Quem pode ler Marcos 4, 18 a 22? Tá? Lembre-se, a aulinha de hoje, nossa conversa, ela queridos, apenas o aspecto de buscar a semelhança de Cristo. Não é um detalhamento ainda. A última aula que será uma coisa mais detalhada sobre o que Cristo quer exatamente de nós, né? Que eu acho que os irmãos mais antigos já têm ideia de onde é que está na Bíblia, né? O Sermão da Montanha. Marcos 4, 18 a 22, são 5 versículos. Quem tiver de microfone e puder ler. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, as quais... Mateus, desculpa. Não, erro meu, falei Marcos, né? Milhões de perdão. Mateus, está escrito certo. Eu que falei errado. Mateus 4, 18 a 22. Tá aqui. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Isso é Mateus 4? Pois é. Agora sim, Mateus 4, isso, 18 a 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Queridos, o que é que o nosso professor William MacDonald fala? Com base nesses textos e alguns outros, eles usam esse exemplo. E aí vai também a boa pergunta, a excelente pergunta que o nosso amado irmão Remélio fez. Eu poderia ser pescador de homens sem antes seguir Jesus na escola que ele ia, na faculdade que ele ia me inscrever?
que é que Jesus diz primeiro? Segue-me. Vem a mim, segue-me. Você vai ser meu aluno. Discípulo é aluno. Uns falam 3 anos, outros 3 anos e meio. Eu que vou fazer de vocês, se vocês tiverem interesse, pescadores de homens. Mas tem que passar pela faculdade com Jesus, tem que ter proximidade com Jesus. Isso responde na palavra muito do que o Hermélio perguntou. Quando eu vou fazer a pesca, aqui era uma pesca, pescador de homens. Serve para qualquer serviço que você vai fazer na casa do Senhor, com os dons e talentos que Deus te deu, você tem que sempre voltar. Quer que o mestre ensinou. Ou então, eu já passei pela escola do mestre, porque senão, irmão, vai acontecer, eu estava conversando com o pastor Cleiton, não vou dizer aqui, o que aconteceu em algumas igrejas, onde o cidadão era chamado para pregar só porque ele chegava de terno, gravata, sapato engraxado e Bíblia na mão. Ô irmão, não, você é crente, sou. Traz uma palavra para nós. Como você... Ele se converteu na semana passada, que disseram a ele que igreja tal, você tem que ir de terno, gravata e Bíblia e sapato engraxado e barba feita. O que é que vocês acham que saiu do púlpito? Isso não é mentira que eu estou falando aqui, tá? Não estou dizendo que as igrejas são assim, mas tem igreja assim, tá, queridos? Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, né? Acho que até o texto que está no meu status hoje, eu já coloquei. Vai para todo mundo da Bíblia. Tá, pregar sobre Nabal. Tá, queridos? Então tem a ver com serviço prestado na casa do Senhor. Professora de classes de crianças, quando tem, né? Nós ainda não temos essa estrutura, somos mais simples, estamos começando, temos poucos anos ainda, né, de caminhada, é uma estrutura um pouco diferente, mas já tem lugar que tem senhoras mais jovens, que podem estar ali com as classes, enquanto tem a EBD nossa aqui, eles estão tendo a EBD deles em algum ambiente e tal, mas primeiro tem que seguir o mestre, depois você presta serviço, né? É proporcional, você está na vida, a vida também é assim, tá? Podemos passar? A gente está vendo que não dá para fugir da questão de santidade, desconectando de semelhança com Cristo, de aprendizado com Ele. Primeiro, e outra coisa, hein? Houve um chamado. Jesus não pegou ninguém à força. Você pode também rejeitar. Houve o chamado, ele chama, vem e segue-me. Bom? Vamos falar agora, queridos, ainda nesse assunto, sobre essa questão dessa semelhança de ser imagem de Deus. Isso está nos planos de Deus? Essa questão, não é? Ou é só visando a santidade? É um passo além. Deus quer esse processo de santidade na nossa vida para nós sermos como a imagem do seu Filho. Isso é bíblico, não é? Então o autor nos diz assim, Deus, o Pai, ele tem um grande objetivo nas nossas vidas. Não é o único, mas tem um grande. Tornar o seu povo semelhante à imagem do seu Filho. Aí ele até faz como que uma poesia, ele diz assim, você já imaginou? Deus com o Filho, só Deus, o Pai com o Filho, ele já é pleno, já é completo. O Espírito Santo. Você imagina Deus com o Filho e diversos seres comprados de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, semelhante ao Filho. Né? O nome disso é festa no céu. Não para o louvor, é muita alegria, é muita festa. Uma festa que nunca terá fim, meu amado. Nós somos chamados a participar dessa festa que nunca terá fim. Mas, como eu falei, todo o trabalho começa. Antes de você tirar férias, você tem que ter pelo menos um ano de trabalho. Não adianta, eu sempre digo isso. Tem o pessoal que chega no emprego, o senhor pode me dar 30 dias de férias? Meu amigo, você chegou agora, né? As férias é depois de um ano de trabalho. Tem gente que pede férias no começo, então as férias vêm depois. Né? Então, querido, o Pai tem um grande objetivo, que é bíblico,
de tornar o seu povo semelhante à imagem do seu filho. E o céu vai estar habitado por seres assim. Aleluia! Quem faz esse trabalho? Nós estamos aqui como conhecendo a nossa frágil natureza, vaso de barro, mas eis-me aqui na dependência do Senhor, todos nós, e o Senhor vai trabalhando para que você, a irmã, o irmãozinho ali, o seu Valdécio, as irmãs, todos nós, o Genésio, sua esposa, todos nós, um dia seremos a imagem de Cristo. E aqui nós pegamos, como eu falei, não só o MacDonald, o John Stott, que o pastor já leu todos os livros dele, ele faz uma sequência bonita sobre isso em 3 versículos bíblicos. Tá? E aí nós vamos ler os 3 versículos bíblicos. O primeiro está em Romanos 8, 29. Porque o bom é com a Bíblia, né, queridos? Claro, quando é o caso. Tem casos que a gente tem o preparo antes, como foi na aula sobre liberdade cristã, que teve um primeiro momento em que tinha que se dar. O seu Valdécio bateu o Genésio e a irmã aqui. Romanos, a gente vai devagarinho, tá, queridos? A EBD ela tem que ser assim, agradável, não é isso? 8, 29. Porque os que dão... Tá ligado o microfone, Claudinho? 29. É que tem uma... Tá, né? Pode falar. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Amém? Olha aqui, o Stott fala o seguinte, ele fala de questão de tempo. Então aqui é algo antes dos tempos, antes da fundação do mundo. Deus, pela sua presciência, conheceu todos, os que dantes, né, conheceu. Mas os que amam a Deus, que está no versículo anterior, no 28, o que ele diz? Esses que amam a Deus, eles predestinam para serem, tá? Predestinação é um assunto bíblico. Eleição, predestinação, os entendimentos é que tem vertentes diferentes, tá? Porque a pessoa às vezes, não pode falar em predestinação que não existe. Não, tem predestinação, eleição, escolha. Mas o foco aqui nosso é que Cristo seja o primeiro entre muitos irmãos. Lembra que eu falei? Deus quer o céu povoado de muitos filhos, e todos semelhantes a Cristo. Mas a primazia de quem é? É dele. Festa das primícias em Israel, quando foi dado lá atrás, Levítico 23. Qual o tipo de colheita que se pegava nas festas da primícia? O melhor era ofertado a Deus. Vamos supor, tem um terreno aqui quadrado, você plantou alface. O cidadão ia, pegava o melhor daquilo que foi plantado e era ofertado ao Senhor. Não é? O primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer no domingo, Cristo. Por isso que ele é chamado primícias, o que tem de melhor. E Deus está dizendo que nós vamos estar junto com ele. Glória a Deus, né? Como é que a gente fica até sem... Eu estou falando, se a gente começar a pensar muito, a gente vai ficar chorando até voltar para casa, chorar o dia inteiro, não vai fazer mais nada. Então, a gente às vezes dá um freio, Senhor, tá bom. É muito, né? É um livro do C.S. Lewis, O Peso da Glória. Peso da Glória. Aí o John Stott faz essa primeira menção bíblica desse objetivo de Deus, porque é Deus quem faz isso. Nós vimos aqui, a irmã leu aqui, ó. Também os predestinou, quer dizer, quem faz isso é Deus, para serem os que amam a Deus conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E no próprio livro de Hebreus, que nós já falei para vocês, Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos, mas também Deus, o Pai, no mesmo livro de Hebreus, vai dizer que não se envergonha de nos chamar filhos. Por quê, irmãos? Porque tinha tudo para se envergonhar. A gente mesmo sente vergonha.
Não, não mereço ser filho, não. Eu me conheço. Então, é por fé, irmãos. Porque de outra forma, a gente ia chegar assim, o Senhor pode me mandar para o inferno. Não tem condição de ficar aqui, não. É igual a Pedro, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Né? Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Você vai ver que nesse evento e depois da ressurreição, 2 pescas frustradas. Que Jesus está me ensinando o seguinte: primeiro você tem que aprender da mim, ouve a minha voz, aí lança a rede. Se você não ouvia a minha voz antes, você está querendo fazer o serviço cristão, o serviço que é do céu, não do pescador secular, sem ouvir a voz de Deus. Ah, Senhor, nós somos experientes, passamos a noite toda mais debaixo da tua palavra. O que é que veio antes? A palavra do Senhor. Olha o ensino, ele vai ensinando. Cristo ressurreto, mesma coisa. Está lá um monte de gente, tudo frustrada, a noite toda não pescou nada. Joga aí do lado direito. Só grande peixe, mano. Pegou só grande, hein? Só graúda. É aquele pessoal bem difícil que você diz que não tem jeito. E Pedro ainda estava seminu, né? João diz, é o mestre, ele só se joga na água com... Né? Ali mostra o mestre e a vergonha do pecador. Bom, mas não é essa mesmo. O segundo trecho em cima deste objetivo maravilhoso, 2 Coríntios 3,18. 2 aos Coríntios 3,18. Essa sequência, como eu estou falando para os amados irmãos, é o John Stott que dá para falar dessa questão tão importante. Tá? Eu vou ler para os irmãos, é só os irmãos encontrarem, para a gente ficar junto na... Amém? Diz assim, né? Eu vou ler a partir do 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, o que é que ele está querendo dizer? É o presente. Ali, em Romanos 8, 29, é algo planejado antes da fundação do mundo, que está sendo revelado. E o apóstolo escreve, ó, Deus quer nos tornar a semelhança do seu Filho. Hein? Esse é um propósito, para que o céu esteja preenchido como primogênito e com todos aqueles que amam a Deus. Que os irmãos vão ver no versículo anterior, quem são esses predestinados? Os que amam a Deus. E nós o amamos só porque ele nos amou primeiro. Porque de iniciativa própria ninguém busca Deus. Mas Deus prova o seu amor, morrendo por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Né? Inimigos de Deus, ofendíamos constantemente ao Senhor, em delitos e pecados. Tá? Aqui, Paulo está falando da dificuldade que os judeus tinham. Eles viam Moisés com véu, quando Moisés teve que botar um véu, a glória era tão grande que os israelitas não podiam olhar. Então coloca um véu. Mas a gente já não tem esse problema, não é? Aí ele está dizendo, é de glória em glória, como se fosse dia após dia, nós estamos sendo transformados para sermos um dia a semelhança de Deus, como Ele quer. Amém? É mais ou menos Filipenses 1,6, né? Aquele que começou a boa obra, certamente concluirá. Quer dizer, você vê que a parte de Deus não falha. Tudo que Ele promete, Ele está dizendo que está fazendo e tem conclusão. Cabe a nós, com o Espírito, permanecermos. Só isso. Creia. 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 Espera no Senhor. Com paciência. Às vezes leva décadas, mas com paciência. Amém? O outro trecho, 1 João 3,2. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, né? Eu achei bonito, pastor Cleide, essa sequência do Stott, né? Foi interessante. Deixa eu ver qual esse é 3,2, tá? 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Amém? Os irmãos entenderam a lógica?
o que é que João está dizendo? Ainda não sabemos como exatamente seremos. A gente sabe que está sendo transformado, mas quando for aquele dia da manifestação plena do Senhor, aí ele está no futuro. Por isso que o Stott faz assim, ó, passado, presente, no glória em glória sendo transformado, a imagem, e João está dizendo para os filhos de Deus que ainda não sabemos o que seremos, que João está aqui vivo escrevendo, né? Como vai ser exatamente, é pela fé. Mas uma coisa ele tem certeza, né? Que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Não? Nós nunca seremos o primogênito. Nós nunca seremos o Senhor Jesus Cristo. Mas seremos semelhantes a ele. Tá? Então existe esse propósito. Lembre-se, isso tudo tem a ver com santidade. Por isso que é dito, né? Sem a santidade ninguém verá Deus. É um processo, tá? E que não se confunde, tá, irmãos? Com carinha de bondoso, aquele rostinho lindo, um retrato grande, né? Eis aqui o nosso profeta, aquele retrato. Né? Tem igrejas evangélicas com retrato do seu profeta, né? Nos templos. A glória é só de Deus. Como é que o homem vai ficar botando retrato de ser humano? Ainda que o cidadão tenha sido um profeta, alguma coisa, um grande homem de Deus, seja lá o que for, eu particularmente, acho que não deveria se colocar em templos quadro de ninguém por ter sido um homem de Deus, né? Então não é carinha de piedoso, né? A gente viu que não tem a ver com aparência. É um trabalho que é realizado na vida de todos nós. Tantos pequenos, jovenzinho ali, quantos anos? 12. Benção. De palavra, né? Com 12 anos, Jesus estava no templo, ensinando, né? Olha aí. Isso é semelhança de Jesus. Né? Todos nós estamos sendo trabalhados, todos nós, na semelhança de Cristo. Amém, queridos? Então, você observa que o tema santidade está intimamente ligado com essa questão da semelhança de Cristo, que é o objetivo da... Agora, tem um outro aspecto também levado, para a gente já caminhando aqui para o final. Deixa eu tomar uma água aqui. Para os novatos que chegaram aqui, o Genésio, seu esposo, não... Eu tenho problema de rinite natural, tá? Então suo o nariz o tempo todo, tá? Só desde que eu nasci, entendeu? Então você vai me ver aí de vez em quando fungando e tal, né? Queridos, este agora do final, né? Este agora merece uma grande reflexão. Olha aqui, queridos, estamos indo para o final. Cada crente deve, e agora circulem esse verbo nas suas mentes, representar o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nem sei se ainda existe essa função, mas tinha um tal de representante comercial. O pessoal tinha muito esse trabalho do representante comercial. Com o passar do tempo, eu não sei se ainda existe, entendeu? Ou se existe, mas teve muitas modificações em termos de legislação, né? Mas cada crente, e aí a responsabilidade é nossa. Claro que com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, sem Deus estar conosco, né? Não tem aprendizado. Jesus chama ali do barco, vem, segue-me, você está com Deus ali do lado. A igreja, ela é revestida de poder, é o Espírito Santo que está conosco. Né? Tem gente esperando aí um quarto poder, um negócio meio... Tem o Pai, tem o Filho, o Espírito Santo e não tem mais negócio, não, né? Não tem mais... O Espírito é o último. O Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Depois que o Espírito foi embora com a igreja, que acabou. Aí é novo céu, nova terra, vai ter juízo. Aí já é muita, né? A gente lê e crê, porque nós somos crentes. Se alguém for explicar como e tiver alguém explicando como, cuidado, hein? Cuidado. Eu sempre falo aqui, os mais antigos aqui já sabem, mas
cuidado com quem gosta de dar explicação de como as coisas acontecem, porque nem os apóstolos faziam isso. Nem apóstolos, ninguém perguntava como foi. O pessoal dizia o que Deus falou. Pedro, na carta dele, vai dizer: os elementos ardendo de esfera em fogo se desfarão. Mas como é que vai ser isso? Não sei. Eu sei que Deus mandou escrever. Ponto. Se você crê, eu creio. Né? Céus e terra passarão, mas minha palavra não vai passar. Como é que é céu e terra passar? Né? Como é que vai ser isso? Vai perguntar para o astrônomo descrente. Ele vai chutar um monte de coisa e vai descobrir que não sabe nada no final. Tá? Então, querido, entendeu isso aqui? Cada crente deve representar o seu Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus. Aqui na terra, isto é, ele mesmo chama, o McDonald, uma tremenda responsabilidade. Né? Tremenda tem a ver com tremer, com tremor, com temor e tremor. E aí nós vamos para finalizar 2 Coríntios, 5:20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, aí alguém pode ler com calma, espero o pessoal encontrar. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Pode ler, Claudinha, pode ler. Ah, não achou, né? Pode ser o próprio Hermélio, se quiser ler. 5:20. Amém. Engraçado que eu ia comentar sobre esse termo, né? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém, queridos? Amém? Aqui, esse nós, ele está falando dele e de Timóteo, que eles são os dois que escrevem a carta, tá? Mas ela é para todo crente. E ele usa, né, o McDonald usou o verbo representar, um representante que é mais suave. Paulo vai até um pouco além, ele fala de embaixador. Então, isso nos leva, primeiro, a quê? Nós somos de outro país. Então, nós temos que ter essa identidade. Nós não somos mais do mundo, nem habitantes da terra. Por isso você vai ver, às vezes, em Apocalipse, juízo sobre os habitantes da terra. Não somos nós. Eu não sou da terra. Se morrer, é outra coisa. Você está matando o habitante do céu. Então, já morri, inclusive, né? A gente já está morto. Então, nós somos de outro país. E o arquiteto desse país, que é Deus, da Jerusalém celestial, da Sião celestial, são os nomes muito usados, né? Cujo arquiteto é Deus, não tem mão de homens envolvido, como foi no caso do tabernáculo construído por Moisés, né? Sob o comando de Moisés, né? É como se nós tivéssemos vindo de lá, estamos aqui na embaixada dos céus, como representante, para tratar de que assuntos? Atos. Vamos ver qual é o assunto que é do interesse de Deus e que Ele quer que a gente trate. Atos 1. Para a gente terminar. Atos 1:3. Atos 1:3 diz assim, é Lucas escrevendo o livro de Atos. Aos quais também Jesus Cristo, depois de ter padecido, ele está falando de Jesus Cristo, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, né? Quando Jesus Cristo ressuscita, ele fica com seu povo 40 dias, tá? Antes da ascensão. Depois de 10 dias, vem o Pentecostes, aí dá 50 dias, daí o nome Pentecostes, Penta, 50. O que é que Jesus falava com os seus discípulos? Falando do que? A respeito do reino de Deus. Então nós somos embaixador de um reino. Qual é o nosso assunto? As coisas do reino. As coisas do reino. Tudo do reino.
Então, somos embaixadores, estamos em outro país, tratando dos assuntos do reino. Deus nos ama tanto que nos deu essa grande responsabilidade, por isso que ela fica aqui para o final, né, da aula, para a gente mesmo fazer a pergunta para cada um de nós. Eu tenho que fazer para mim. Que tipo de imagem de Cristo eu ofereço ao mundo? Né? O mundo me reconhece como um embaixador do reino, né? Mas é para mim. Claro que o mundo não tem essa dimensão, mas é como ele te percebe como alguém que não é deste mundo, como alguém que trata das coisas do Senhor, que tem uma vida que no domingo de manhã está na igreja, que vai com a Bíblia não sei aonde, né? Que quando dialoga com você vê que não sai um palavrão, coisas desse tipo. Dizer que fulano é diferente. Não vê você nas festas normais que eles vão, né? Há uma diferença, o mundo reconhece, né? É de outro país, né? É de outro planeta, ele está alienado. Ótimo, ótimo, muito bom. Por quê, amados? Vamos ficar de pé para terminar, né? Terminamos aqui na hora, pela misericórdia do Senhor. Os apóstolos, quando ouviram essa orientação de Deus, ouviram que os 40 dias ele tratava dos assuntos do reino, né? Eles disseram o seguinte, a partir do versículo 6 do próprio Atos 1. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E a resposta que Jesus deu foi a seguinte, disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então o Senhor não adianta você ter a Bíblia e ficar parado no tempo e no espaço em um único assunto a vida inteira, querendo calcular a volta de Jesus. Primeiro que já está errado. E segundo que qualquer resposta que você achar, você vai errar todas. Porque não pertence a nós isso. Quem disse foi Jesus. Educadamente, mas objetivamente para os seus apóstolos. Senhor, será nessa época que o Senhor vai restaurar o reino? Ele falou, isso aí não pertence a vocês. Não é da competência dos senhores fazer isso. Aí o Senhor reitera o 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, Deus está dizendo que sem ele nada, né? Sem mim nada podeis fazer. Então tudo que se faz em nome do reino tem assistência do reino. Por isso que a gente pede sempre a assistência do Espírito Santo. Para tudo. Que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, embaixadores. Vai tratar dos meus assuntos, do meu nome. Tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? O mundo todo. Então, a igreja ela vai seguindo esse papel, tá, queridos? Então, santidade, estamos terminando hoje, essa questão da semelhança com Cristo está bem alinhado, afinado com as coisas do reino. Tá? Você tem que estar alinhado com a palavra, tal, para tratar dos assuntos do Senhor. Senão vai acontecer, que foi a primeira pergunta do irmão aqui, do Hermélio. Você vai estar trabalhando, muitas vezes não tem eficácia, porque você passa a vida querendo calcular a volta de Jesus. Você lê Bíblia e tal, mas não é isso. O Senhor fala de sinais. Quando vides essas coisas, tal, mas o tempo, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. A gente fica, não tem, o Senhor deixou claro, não compete. O assunto nosso é o assunto do reino. Quando o dono do reino, o rei, disser, está na hora de você voltar, embaixador, ele leva o embaixador dele para casa. Amém? Mais uma semelhança de Cristo, glorificando a Deus, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, adoramos e bendizemos o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de estarmos aqui reunidos para a honra e glória única e exclusivamente do Teu nome. Deus amado, nos dá um intervalo abençoado, se conosco, Pai querido, já prepara os nossos corações para a mensagem que será entregue dentro de alguns minutos, também para a honra e glória unicamente do Teu nome. Se conosco, ó Deus, e que em tudo o Teu nome seja grandemente exaltado e glorificado. Oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém.